Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite formulado pela Comissão de Direitos Humanos, através do senador Paulo Paim, presidente desta comissão, bem como cumprimentar também o senador Capiberibe, vice-presidente, onde eu tive o prazer de podermos conversarmos por 5 minutos antes do início desta audiência pública e, com certeza, cumprimentar aos meus nobres parceiros que defendem a classe trabalhadora, representantes de vários setores. É com muita satisfação também, e assino embaixo do que disse o senador, que por várias vezes nós já participamos em audiência pública na Câmara dos Deputados e nos fizeram presentes representação do governo federal, que é tão importante e que nós esperamos que nos ouçam, né? E hoje nós temos aqui a representação, e a qual passo a cumprimentá-los, da Previdência e também do Ministério do Planejamento. Bom, o nosso tempo é curto, mas vamos lá. Primeira apresentação que a gente está trazendo para vocês, mesmo que não estejam sendo bem visualizadas, este é um quadro comparativo das formas e da evolução ao longo do tempo, com as exigências todas que um servidor público poderá se aposentar. Aí estão incluídos os servidores da União, dos estados, dos Distrito Federal e dos municípios, logicamente que abrangidos pelo regime próprio de previdência. Logicamente que não teríamos tempo para debater cada uma dessas exigências em conjunto, né, relacionadas à legislação existente. Isto é uma outra apresentação que nós temos um tempo maior para poder estar apresentando, mas, logicamente, nós já conversamos e eu espero que a Comissão de Direitos Humanos, juntamente ao Senado Federal, possa estar disponibilizando esse quadro também na página do Senado Federal. É uma solicitação que nós fazemos à Comissão de Direitos Humanos para que as pessoas possam ter acesso e que, num tempo à frente, nós possamos vir a debater individualmente cada uma delas, ou a Confederação ser convidada para qualquer debate em qualquer instância, e a Confederação não se furtará de estar fazendo este debate. Mas esta evolução, e aí é bom que esteja aqui representante da Previdência e representante, e eu estou bem cercado, né, do planejamento, que coisa maravilhosa, para que eles analisem, né, em conjunto, principalmente os fatores. Nós começamos com a Constituição Federal, passamos pela Emenda 20, depois da Emenda 20 nós viemos com a Emenda 41, no seu artigo 2º e artigo 6º, passamos pela Emenda 47, aí nós temos também as regras gerais e permanentes do artigo 40 da Constituição Federal, que ela veio ao longo do tempo, depois dessas 3 emendas constitucionais, até o advento agora, com a questão da Previdência Complementar. Nós temos também a Previdência a nível de INSS, sem carência, lógico, desde que eu me fazer segurado no INSS, eu poderei me aposentar também. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória e as questões das aposentadorias especiais, né? E aí, eu só lembrando um fato, né? O senador, há muito tempo atrás, nós trabalhamos junto enquanto deputado federal, nos idos anos 90, não quero dizer a idade do senador para não ser indelicado, né? Nós trabalhamos com o projeto de lei 246 da deputada Maria Laura, a deputada federal, lá em 1990. E naquele momento me disseram, não esquente a cabeça, Macedo, porque algum dia essa regulamentação vai estar pronta e você já vai poder se aposentar especialmente.
Eu trabalhei quase 5 anos no Ministério da Agricultura com doenças infecto-contagiosas e estou há 33 anos e meio na Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalhando com material radioativo e radiação ionizante. Hoje eu estou beneficiado pela emenda 47 na Fórmula 95 e não fui agraciado com os 25 anos. Portanto, a minha saúde já está debilitada e vendida há muito tempo, como de outros companheiros de outras áreas, com outros materiais, que não sejam materiais radiativos, mas sejam inseticidas, né? Tem as condições de risco. Então, na realidade, este é um quadro onde nós colocamos as situações e cada uma delas ela vem ao longo do tempo com exigências muito mais perversas para o trabalhador. Você inicia com tempo de serviço, atravessa para tempo de contribuição, e aí a obrigação e o ônus é do trabalhador se apresentar, e aí nós não temos garantia nenhuma se nós estamos fiscalizando a empresa, então tem que o trabalhador ficar fiscalizando para ver se está contribuindo à previdência dele. Nós temos modificação na idade, nós temos exigências no cargo, nós temos exigências no tempo de carreira, nós temos exigência de tempo de serviço público, de que maneira nós nos aposentamos, se é proporcional, se é integral, de que maneira as pensões são concedidas, com redutor, sem redutor. E aí tem estabelecido também, dentro desse cronograma todo e dentro deste quadro, nós temos aí o ingresso no serviço público. Para cada uma dessas situações apresentadas, ela contempla uma parcela do setor público. Então, este é um quadro, né, e perverso, por sinal, e aí quando nós recomendamos, nós dissemos ao trabalhador, procure sempre a melhor forma para se aposentar, que ela vai ser menos danosa para o trabalhador. E nós temos aí situações perversas na aposentadoria dos trabalhadores. Então, essa é a linha do quadro geral que eu gostaria, as exigências legais, bem como a questão da legislação. Bom, na nossa situação e no nosso entendimento, né, devido ao pouco tempo que temos, a luta da categoria, né, nós estamos lutando agora e trabalhando, e espero que aqui isso unifique mais os representantes dos trabalhadores, seja no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a questão da PEC 434, que é a aposentadoria integral por invalidez de qualquer natureza. Então, nós estamos trabalhando no sentido pela aprovação dessa PEC. A questão da PEC 555... A PEC que foi aprovada lá na Câmara e vem para o Senado? Vem. É isso, né? Sim. Já foi aprovada lá. Sim, senhor. Eu vou explicar por que eu estou fazendo esse questionamento, porque eu tenho uma PEC semelhante aqui. E a minha posição é de que a minha seja arquivada e a que veio da Câmara seja aprovada. Eu acho que é isso também que vocês querem. Só para quem está nos assistindo, porque eu sou do princípio que a casa que aprova primeiro prevalece. Como lá foi aprovada a PEC que contempla vocês, a minha aqui não foi aprovada. Então, a minha que se arquive e que se vote, então, essa, no caso que você se refere, e se promulgue. Acho que é isso, né? Sim, senhor, só para mim mesmo ficar bem atualizado no contexto, bom, que para mim não é quem apresentou a lei, é quem defendeu a lei que contempla o interesse do nosso povo. Obrigado, senador. Outra questão não é demagogia, e nós não viemos aqui neste momento para poder estar fazendo um debate político, que esse debate político nós já o fizemos no último congresso da nossa confederação, e naquele momento nós definimos em nosso congresso de que nós sempre continuaremos a batalhar pela revogação da emenda 41, 2003, pelos motivos já expostos pela mídia, pelos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, pela questão do mensalão, se estão certos, se não estão, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas a categoria entende que a emenda constitucional número 41, ela tem que ser revogada na íntegra, porque ela é um malefício
de direitos previdenciários para todos os trabalhadores do setor público. De qualquer maneira, nós estamos atentos, né, à questão da PEC 555, que é a questão também outra injusta de qualquer maneira, é após um trabalhador, uma trabalhadora, fazer a sua contribuição por 30 ou 35 anos, continuar a pagar a questão do plano de seguridade social, bem como a continuidade da sua família. O servidor ou a servidora falece, o seu pensionista continua também a pagar o plano de seguridade social. Então, nós também queremos a revogação do parágrafo 4º, né, da emenda constitucional 41, que a gente continua perseguindo. Duas outras situações aqui colocadas também pelo senador Paulo Paim, nós perseguimos veementemente os PLPs 554... Pode tranquilo que tem mais 5 minutos, se necessário mais 5. Ok, muito obrigado, senador. Nós estamos trabalhando também no sentido de regulamentação da aposentadoria especial, como eu disse, né, há mais de 26 anos e meio nós estamos perseguindo este objetivo, e o início foi lá em 1990, mas, de qualquer maneira, há pouco tempo, né, principalmente depois de uma audiência pública que nós participamos na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social, onde nós dissemos que o planejamento tinha este projeto de lei complementar, mas não havia interesse em enviá-lo. E eu fiz até uma brincadeira, que eu sabia que esses dois projetos estavam na mesa do ministro Paulo Bernardo, na gaveta do lado esquerdo. 15 dias depois, esses dois projetos foram apresentados, que é o PLP 555 e o 554. Como disse o senador, nós também entendemos que essa casa aqui ela é democrática, e aqui nós não estamos fazendo palanque para ninguém, mas nós acompanhamos mais de perto o 555, que já passou pela Comissão de Trabalho e Administração, né, Serviço Público, e o projeto lá foi um substitutivo da deputada Manuela Dávila, e que não cabia ao trabalhador. E aí, logicamente, o projeto foi aprovado como substitutivo e seguiu para a Comissão de Seguridade Social, cujo relator era o deputado federal, Amaury Teixeira, que hoje não está entre a gente como parlamentar, mas nós trabalhamos muito, né, ao lado do deputado federal, e este projeto ele foi na linha do trabalhador, garantindo principalmente 25 anos e garantindo também a aposentadoria integral. Infelizmente, o projeto não foi para frente, o deputado foi devolvido, nós estamos tentando resgatá-lo e trabalhar junto à Câmara dos Deputados para a indicação de um novo relator, para que a gente possa estar trabalhando ao lado dele, para que a gente dê continuidade no projeto de regulamentação. O projeto 554 já foi rechaçado e, na realidade, nós não conseguimos entender, porque num passado não tão distante, nós não poderíamos sair com outro projeto que fosse da Câmara ou do Senado, porque o de regulamentação era prerrogativa do Poder Executivo, né? Mas, de qualquer maneira, hoje você, quando analisa os dois PLs, os PLPs, né, o 555 e o 554, eles estão apensados a outros projetos originários da própria Câmara Federal. Outro projeto que a gente está trabalhando também, né, e que agora vamos colocar mais força, era o PL 4485 de 2008, que era a questão da pensão especial para os trabalhadores, né, da extinta SUCAM, ex-FUNASA, dos trabalhadores contaminados com o DDT. E hoje, trabalhando com muito mais tranquilidade, junto à PEC 17/2014, aonde institui pensão vitalícia, bem como o tratamento do trabalhador. Na realidade, um outro projeto que também nós
achamos importante estar apresentando aqui e colocando-nos à disposição é o PL 4434, de 2008, que é o reajuste das aposentadorias do INSS. Nós entendemos que trabalhadores da iniciativa privada que ganham acima do salário mínimo, daqui a alguns dias vai estar, no máximo, ganhando o salário mínimo. Mas e por que isso também no setor público? É porque no setor público, dentro de algumas exigências, bem como algumas legislações, prevê que nós passaremos a ser regidos por reajustes concomitantes ao reajuste do salário mínimo. Portanto, atinge diretamente ao servidor público. As concessões de aposentadoria, bem como as pensões, elas vão ser atingidas e, num futuro não tão longínquo, nós também teremos no setor público trabalhadores recebendo salário mínimo. Bom, agora, outra situação apresentada, que essa eu já fiz um histórico do 246, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar com então o senador, então deputado federal, Paulo Paim, lá na Câmara, e que não houve, nós trabalhamos, houve a aprovação por unanimidade no mês de junho de 1993, na comissão. Dali para frente nós fomos enrolados, e eu posso dizer com toda tranquilidade que eu tenho todos os relatórios, que eu passei a conviver e a viver dentro do Congresso Nacional. Nós trabalhamos junto com o deputado Félix Mendonça, e entendeu a nossa preocupação, e nesta Comissão de Finanças e Tributação, ele deu o reconhecimento da adequação financeira e orçamentária. O próprio governo, logo em seguida deste relatório, retirou o relatório, retirou esse deputado e nomeou um novo deputado, que eu trago aqui, deputado federal Eujácio Simões. E aí o novo relatório, por incrível que pareça, foi dado pela inadequação financeira e orçamentária, e nós ficamos com isso parado, até por volta, nós ficamos de 93 a 2000 para poder conseguir essa inadequação. E aí nós voltamos à carga logo lá em 2003 com o senador Antônio Carlos Valadares, que nos trabalhou com afinco para a gente poder ter, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí, e aí eu fiz questão de frisar bem, 26 anos, 6 meses e 21 dias sem a questão da regulamentação do direito de aposentadoria dos trabalhadores, com a questão prejudicial à saúde, condição de risco e, logicamente, a partir de 2005, instituída no artigo 40, na emenda 47, a famosa PEC paralela da época, da questão dos deficientes, dos portadores de deficiência. Diga-se que para a área privada já está tudo ajustado, pronto, e para o servidor público ainda não. Servidor público ainda não, senador, correto. Isso é algo que tem que ser visto. Qual é a diferença do deficiente na área pública ou na área privada? E aí eu digo, quem é do setor público, ele deve estar encampado, e ele é bem mais protegido do que o da iniciativa privada. Porque eu trabalho com radiação ionizante e não tenho direito. E fiscalizo uma empresa, Indústrias Nucleares do Brasil, que faz jus aos 25 anos. Para poder encerrar essa parte minha, nós temos uma dificuldade de estar implementando também a questão das aposentadorias especiais, até pela omissão do próprio poder público, do poder executivo na regulamentação. Nós estamos trabalhando com mandato de injunções proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje já tem entendimentos diferenciados. Hoje também nós já temos a súmula vinculante número 33, que, graças a Deus, antes de vir para cá, eu estava conversando com o nosso advogado. Você tem mais um minuto agora, meu líder. Ok. O tempo começou a pegar. Tá, ok. Aí, conversando com o nosso advogado, nós conseguimos, em primeira instância, uma vitória para a aposentadoria com 25 anos, com aposentadoria integral. E o que nos prejudica, e precisamos discutir também com planejamento e com previdência, são as orientações normativas número 15 e 16.
Só dizendo finalmente, no cálculo das aposentadorias, que garante a integralidade e garante a última remuneração. E nós podemos pegar o site da Advocacia Geral da União para poder fazer o cálculo do trabalhador. Então, você tem essas duas situações, integralidade e última remuneração. Só que quando você vai fazer o cálculo, a legislação não permite os trabalhadores que recebem a gratificação de desempenho. Na época da atividade, ele contribui com 11% sobre a totalidade, e no dia que ele se aposenta, que é uma grande injustiça, ele se aposenta com 50% desta mesma gratificação. Infelizmente, está se cobrando, está se sobretaxando o trabalhador em 11% na totalidade e só recebe quando, do advento da aposentadoria, receber apenas 50%. Bom, inicialmente, essas eram as nossas colocações. Mais uma vez, agradeço à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pelo convite à Confederação. Por enquanto, muito obrigado ao senador Paulo Paim e João Capiberibe, o vice-presidente da comissão. Muito bem, esse foi Luiz Henrique Macedo, representante da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF. Olha, pessoal, aquilo que eu falei, e eu agradeço aqui a assessora das comissões, que trabalha na Câmara, e me esclareceu o seguinte, para ficar bem claro para quem está ouvindo. Dentro da sua fala, eu fiz uma complementação de uma PEC, né? Então, ela lembra aqui, ó, ajudando a esclarecer para o público. Aposentadoria por invalidez. É a PEC 56, que você falou já, de 2014, da deputada Andréa Zito, da nova redação ao inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 40 da nossa Constituição, para assegurar proventos integrais à aposentadoria por invalidez permanente, em todas as hipóteses, estabelece a revisão dos proventos da aposentadoria por invalidez já concedidos, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação da dita emenda. A matéria está na Secretaria-Geral da Mesa do Senado para deliberação sobre o requerimento 275 do senador Romero Jucá, que requer a tramitação conjunta da PEC 54 de 2013 do senador Paulo Paim. Agora, então, aquilo que nós havíamos dialogado aqui e você ajudou a esclarecer. Eu já fui procurado pelos servidores, as duas PEC têm o mesmo objetivo. Qual é o bom senso? Como já foi aprovado numa casa, que seja aprovada aqui no Senado a PEC 56, da deputada Andréa Zito, e a minha seja arquivada, porque o mérito já está contemplado. Não vamos aprovar a minha aqui, mandar para lá, para ter que aprovar de novo lá, aí seguir um retrocesso. Então, eu mesmo vou falar com o senador Romero Jucá, de forma tal que a minha seja desconsiderada, que a minha seja rejeitada, arquivada, e vamos trabalhar em cima da PEC, que já foi aprovado em uma das casas. É isso que os servidores querem, não? Não? Ah, já deu polêmica aqui. Eu querendo me tirar a minha PEC para garantir. Na minha fala eu vou explicar, pai. Tá, depois na hora H vocês falam, então. Então, olha, já deu polêmica aqui, hein? Eu, com a maior boa intenção, abrindo mão da minha autoria para ajudar a agilizar. A sua PEC já não é sua mais. Então, a minha, me dizem aqui que a minha não é mais minha e que seria mais abrangente. Então, vamos aí. Por isso a importância do debate. Para mim foi esclarecido agora, inclusive, essa questão a partir dessa leitura que eu fiz aqui. Aqui só fala a situação que está as duas PECs. Então, vai caminhar para pensar, pelo que eu vi. A pensa e decide sobre aquela. Claro, vocês vão falar na hora adequada, que vocês entenderem mais adequado. Muito bem. Tá bom, vamos lá então. Sebastião Soares da Silva, secretário executivo de negociação coletiva e composição de conflitos da CSPB. Bom dia, senador Paulo Paim, a quem eu tenho orgulho de dizer que já fomos companheiros de várias lutas em defesa da classe trabalhadora e, de forma especial, em defesa dos servidores públicos. Cumprimentar também os senadores aqui presentes, em nome do senador Capiberibe, que sempre foi um aliado nosso de primeira hora em todas as nossas lutas. Cumprimentar aqui os colegas do movimento sindical, em nome da companheira Rosa Maria,
que é uma guerreira, junto com as demais lideranças. E de início, senador, aqui falando também em nome da nova Central Sindical de Trabalhadores e do Fórum Sindical de Trabalhadores, que reúne as confederações nacionais de trabalhadores, nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para manifestar a nossa discordância e o nosso protesto em relação ao que está acontecendo aos direitos da classe trabalhadora brasileira num momento muito ruim, muito negativo, em que a imagem do Congresso Nacional, expresso na aprovação feita pela Câmara dos Deputados do projeto de terceirização, ele destrói direitos, ele rebaixa as condições de vida dos trabalhadores. Ele faz um retrocesso extremamente grave. E aqui não se trata de discutir a palavra, não é demonizar a palavra, mas demonizar os seus atos, demonizar os seus efeitos. Nós temos aqui, por exemplo, um deputado no Congresso, que ele já faliu 27 empresas terceirizadas, tem mais de 5 mil processos trabalhistas. Deputado do PSDB. Então, direi o nome. O senador está pedindo para ti. Eu vou passar o documento, senador, eu faço questão. Então, a terceirização, em todas as áreas, ela é perniciosa para aqueles que vivem e laboram nessas condições. Então, veja bem, quando se trata de dizer que temos 12 milhões de terceirizados e que precisamos regularizar a situação deles, há pleno acordo com isso, total concordância. Mas regularizar como? Rebaixando os demais? Está aí que é o equívoco. Quer dizer, a regularização deveria ser garantir aos terceirizados condições de trabalho dignas, a obrigatoriedade do reconhecimento dos seus direitos e o impedimento de que essa forma de contratação seja instrumento de rotatividade excessiva, criminosa às vezes, de mão de obra. Criminosa por quê? Porque grande parte deles não recebe os seus direitos, não são reconhecidos naquilo que lhe é pertinente. Inclusive, a maior quantidade de ações sob FGTS, empresas terceirizadas, maiores quantidades de ações com horas extras, que é o principal problema dos terceirizados, empresas terceirizadas. E para agravar ainda mais, senador Paulo Paim, senador Capiberibe e demais senadores, enquanto nós estávamos no calor da luta da 4330, o Supremo Tribunal Federal nos passou um golpe. Ao julgar a ADI 1923, aprovou a terceirização através das organizações sociais no serviço público. Isso é um escândalo nacional, isso é um desrespeito à Constituição. Nós já não temos mais concurso público de primeiro grau. Não temos mais concurso público de segundo grau. E os trabalhadores de primeiro grau? E os trabalhadores de segundo grau no serviço público? São contratados como? Terceirizados? Então, na verdade, embora a Constituição proíba, a terceirização, ela já existe no serviço público de forma ilegal. Eu até proponho, senadores, que nós façamos uma audiência pública para discutir isso. A terceirização no serviço público e a ameaça de aprofundar essa terceirização com a decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal da semana passada. A ADI foi aprovada e o governo até já se pronunciou, não deixará de haver concurso nas universidades. Mas para quais cargos? Então, é preciso esclarecer, com a decisão do Supremo, como é que fica a organização das carreiras no serviço público. É uma profunda derrota para nós, tanto a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 4330, como a aprovação no Supremo Tribunal Federal da legalização da terceirização através de organizações sociais, que é a porta para a corrupção desse país. Mas também, senador, nós não poderíamos deixar de falar aqui das duas medidas provisórias 665, 664, especialmente a 664, que, mais uma vez, toda vez que se fala em ajuste estrutural nesse país, a primeira categoria que se vê é servidor público. Todo ajuste, não houve um único ajuste nesse país de direitos, flexibilização, de organização de finanças, de ajuste estrutural do ponto de vista das macrofinanças, que os servidores públicos, consequentemente, os serviços públicos, não fossem os primeiros a serem afetados. E mesmo quando quando se consegue mitigar alguns efeitos,
corrige-se às vezes para o setor privado, mas o servidor público continua penalizado, como agora na questão da PEC paralela da invalidez. Então, veja bem, e para provar isso, nós vamos ver o seguinte, que nos últimos anos, desde a malfadada e infeliz emenda 20 do governo FHC, desde então, nós tivemos mudanças seguidas, penalizando direitos e retirando direitos de servidores públicos. E em situações como agora das PECs 664 e 665, eu acredito, né, que são duas PECs que não deveriam sequer ser apreciadas. Porque, primeiro, elas não têm o requisito de urgência e relevância, a MP. As duas MPs. Elas não têm o requisito de urgência e relevância, como prevê o artigo 62 da Constituição. Qual que é a urgência? Qual que é a relevância? E, por último, também, ela afeta o princípio da redução de direitos sociais, também previsto no artigo 62. Então, a PEC, ela do ponto de vista das duas MPs, do ponto de vista da sua Constituição formal e material, ela é ilegal, ela não poderia sequer ser apreciada. E ainda mais que elas aprofundam, né, prejuízos, reduzem direitos sociais, como acontece também com os servidores públicos. Então, por exemplo, desde a Constituição de 98, foram aprovadas 5 emendas da Constituição. Né? A emenda 3 de 93, a emenda 20 de 98, a emenda 4103, a emenda 4705, a emenda 7012, com alterações substantivas na Previdência dos servidores públicos. Então, nós fomos escolhidos gradativamente, permanentemente, como os bodes expiatórios dos ajustes dos governos, seja em governos explicitamente neoliberais, ou seja em governo que não tem a coragem de romper os princípios neoliberais que afetam os servidores públicos. Com todas as mudanças no texto, pelo menos 4 situações, olha a bagunça que se transforma os serviços públicos com essas alterações. Então, nós temos pelo menos 4 regras, 4 situações para a concessão de aposentadoria. Direito adquirido, o pedágio, o pós-previdência, a previdência complementar, e o pós-fundo de pensão. Eu vou explicar isso rapidamente. Ou seja, existe uma regra aplicável aos servidores que já tinham direito adquirido antes da vigência de cada emenda constitucional. Essa emenda constitucional, porque a lei não pode retroagir para prejudicar, essa emenda constitucional passa a vigia a partir da sua aprovação para preservando os direitos. Então, nós temos um grupo grande de servidores que tem os seus direitos respeitados em função de uma anterioridade. Existe uma outra para os servidores que se encontravam no serviço público no momento da publicação das emendas, mas não preenchiam os requisitos para requerer o benefício. Então, de repente, o benefício colocava um pedágio, eu já estava no serviço público, mas eu não poderia ter acesso a ele. Então, nós temos um grupo de servidores nessa situação. Isso em todos os entes federativos, na União, nos estados e nos municípios. Há também os servidores públicos que ingressaram no serviço público entre janeiro de 2004 e a criação e instalação da respectiva entidade de previdência complementar, que foi, lamentavelmente, o 4 de fevereiro de 2013, no caso da União, portanto, após a vigência das reformas. E, finalmente, uma outra situação. Os servidores que ingressaram após a criação e instalação do respectivo fundo de pensão complementar. Então, nós temos 4 situações distintas de aposentadoria que perpassa a situação funcional do conjunto da categoria dos servidores públicos brasileiros. Ou seja, e com raras exceções, todas essas PECs, todas essas medidas provisórias sempre vieram no sentido de prejudicar direitos, de retirar direitos, raramente para acrescentar, com 2 ou 3 exceções que nós tivemos alguma mitigação do que foi retirado. Antes mesmo das alterações constitucionais, o governo Fernando Henrique Cardoso ceifou como uma espada de Jedi do lado escuro da força, cercou mais de 50 direitos de servidores públicos sem necessitar de qualquer alteração na Constituição. Inclusive o aumento de 20% que era dado a todos os servidores públicos no momento da aposentadoria. Isso foi um direito que foi cortado, desapareceu, entre outros 50 que também foram ceifados.
A primeira emenda constitucional que suprimiu as conquistas dos servidores em matéria previdenciária foi a de número 20, que nós travamos uma luta cerrada aqui no Senado, aqui no Congresso, e que o senador Paulo Paim foi, junto com o saudoso deputado Sérgio Miranda, eram os nomes que nós tínhamos para o enfrentamento, né, dessa peleja. Sérgio Miranda foi um deputado federal do PCdoB, depois do PDT, deu a vida pela luta de todos nós, eu diria. Exatamente. Né? E faleceu jovem, faleceu acho com 50 e poucos anos, se eu não me engano. Jovem. Do momento para o outro, estava muito bem, se sentiu mal e acabou falecendo. Exatamente. Então, portanto, a emenda 20, em todas as modificações, substituiu o tempo de serviço por tempo de contribuição. Fixou uma carência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo como requisito para a aposentadoria. Acabou com a aposentadoria especial do professor universitário, além de condicionar o direito ao benefício integral ao atendimento dos requisitos do tempo de contribuição. 35 anos para homem e 30 para mulher. E de idade mínima, 60 anos homem e 55 mulher, para quem já estava no serviço público. Para os novos servidores, propunha a criação da Previdência Complementar, a ser instituída por lei complementar com o objetivo de limitar a cobertura pelo regime próprio dos servidores até o teto do INSS. Medida que só se concretizou em 2013 no governo Dilma. Após a reforma previdenciária do governo Lula, estava lá na emenda 41, que determinou que a Previdência Complementar fosse regulamentada por lei ordinária e não complementar. Após a emenda 20, veio a 41, que foi, lamentavelmente, o cartão de visita do governo Lula para os servidores públicos, que aprofundou as mudanças, eliminou a aposentadoria proporcional, adotou o redutor da pensão, instituiu o caráter solidário e a contribuição dos aposentados e pensionistas, quebrou a paridade, ampliou a idade mínima e o tempo de permanência no serviço público como condição para fazer jus à paridade, à integralidade na regra da transição. Instituiu a aposentadoria voluntária sem paridade proporcional, com exigência de pedágio sobre o tempo de contribuição exigido, 35 e 30, respectivamente, homem e mulher. A idade mínima a partir de 53 anos para homem e 48 para mulher, porém com redutor sobre cada ano que faltasse para completar, respectivamente, 60 e 55. Para a aposentadoria sem paridade. Instituiu um abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária do servidor, que, tendo direito a requerer o benefício, permaneça em atividade, mesmo tendo direito a requerer o benefício, após completar o mínimo de 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 para homens. Fim da integralidade com a adoção do cálculo para a média. Então, veja bem que há uma sucessão de retirada de direitos previdenciários dos servidores públicos numa escalada que não terminou. Basta dizer que as pensões, antes concedido o meio valor das aposentadorias deixadas pelos servidores falecidos, passaram a sofrer um redutor de 30% sobre o valor que excede o teto RGPS a partir da vigência da emenda 41. Também instituiu contribuição dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11%, incidente sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS. Então, nós aqui compartilhamos que é necessário romper essa excrescência, romper esse absurdo de taxar servidores e servidoras que já estão aposentadas e que, portanto, rompe o princípio de solidariedade, que ele não vai ser beneficiado com essa contribuição, ele ou ela. E aqui, graças à atuação do senador Paim, veio a PEC paralela que resultou na emenda constitucional 47, que amenizou um pouco os efeitos perversos da emenda 41, que tinha acabado com o direito à aposentadoria integral, inclusive para os aposentados por invalidez. Mas nós ganhamos, mas ainda não levamos, porque no caso dos servidores públicos ainda não foi totalmente regulamentado e implementado. A principal introdução introduzida pela emenda constitucional 47 foi a fórmula 95 para os homens e 85 para as mulheres, por intermédio do qual permite que o servidor... Eu vou fazer uma parte nessa questão, porque é importante. Tem muita gente de mau caráter, eu vou explicar aqui agora, mau caráter, má fé, mentiroso, sacana, bandido, e quem está ouvindo isso está fazendo isso, inclusive dentro de alguns postos. Não são os funcionários, viu? Não são funcionários da Previdência, que estão dizendo que a fórmula 85
85, 95, significa que tu tem que trabalhar até os 95 anos de idade e 85 de contribuição. Daí eu no hospital, o cara vai lá e me diz, mas Paim, eu ouvi falar que tu tá aceitando aí a substituição, eu vou ter que trabalhar até os 95 anos. E tem gente espalhando isso, quer dizer, é gente bandida mesmo, querer inventar isso, que alguém está propondo, que é o caso do servidor público, né? Então, é bom, nós temos que explicar permanentemente o que é 85 e 95. Perfeito. Porque a gente acostumou tanto a dizer, desde a PEC paralela, e aquela lei só foi aprovada na época por causa da PEC paralela, senão nós tínhamos derrotado, nós seguimos derrotados. Mas daí, na última hora, o presidente Lula ligou, diz, não, nós aprovaremos a PEC paralela se enfim, mas o centro-esquerda votar favorável a essa questão. Daí aí aprovamos, senão seria derrotado já lá. Exatamente. Mas agora, está espalhando por aí. Então, quem faz isso, olha, eu não tenho aqui, eu quero usar o termo certo para ele aprender a não fazer mais isso. Quem está espalhando isso, não é a primeira vez que me falam isso. Já falaram no Rio Grande do Sul, já falaram em outros estados. É mentiroso, é sacana, é bandido, é corrupto, é ladrão, é tudo que ele quiser. Com o cara que faz isso, ele está sendo bandido. Querer explicar para as pessoas que a partir dessa lei, como essa aí, só depois de 95 anos. Não é, por amor de Deus. Com a PEC, com a lei 85, 95, que já se aplica para o servidor e poderá ser uma alternativa ao fator previdenciário, significa o quê? Que a mulher hoje, pelo fator previdenciário, para se aposentar com salário integral mesmo, ela tem que trabalhar até os 67 anos de idade. E com a Fórmula 85, ela vai trabalhar até os 55 anos de idade. É uma diferença de quase 15 anos. 15 anos, exatamente. Né? Ela vai se aposentar 55 anos de idade e 30 de contribuição. E a Fórmula 95, o homem vai se aposentar com 60 anos de idade e 35 de contribuição. Mas se porventura ele tiver 36 de contribuição, ele vai se aposentar com 59. Perfeito. Essa é a Fórmula 85-95. É a soma de idade com tempo de contribuição. E quem está fazendo isso, eu não quero dizer mais nome aqui para ele, viu? Aí vocês dizem, não, ele fez o nome da emoção, mas não é nome da emoção, não. Estou muito chateado com essa história que estão querendo espalhar que essa Fórmula 85-95, ela é muito melhor que o fator. Claro. Para o trabalhador é muito melhor. E o fator já perdeu todos os seus objetivos de ser. Até porque se eu estou na empresa, o que eu faço? Eu vou me aposentar, pegando o fator mesmo, vou continuar trabalhando e vou ali na frente entrar com o Instituto da Desaposentadoria, que já tem para o servidor e que, por analogia, por semelhança, se estende já para o trabalhador da área privada também e vamos ganhar. Então, a melhor fórmula hoje, e eu propus até uma emenda em cima da 64 na 65, que acaba com o fator previdenciário e cria, então, essa alternativa que vai permitir que a mulher e o homem se aposentem de uma outra forma. Então, não tem nada a ver com idade, 85 e 95. 95 é um cálculo matemático. Tempo de contribuição soma com a idade. Mulher se aposenta com 55 ou até com 54, se ela tiver 31 de contribuição, desde que a soma chegue lá. Então, eu só aproveitei que eu tinha que falar isso. Ótimo, senador. Quer dizer, então, reafirmando, a PEC paralela, a PEC 47, ela foi extremamente importante para nós. Passamos noites e noites aqui tentando construir o texto, tentando acertar. Foi uma peleia. Quer dizer, foi uma peleia, não foi fácil. Então, na verdade, ajudou muito na época. Perfeito, perfeito. Então, foi uma construção coletiva do movimento sindical, dos servidores públicos, com o senador Paim. Então, na verdade, quem tem essa interpretação é má-fé e desonestidade. E, para concluir, é preciso ressaltar aqui também a emenda constitucional número 70, na qual o senador Paim também foi decisivo. Estabeleceu a aposentadoria integral e paritária por invalidez permanente para os casos decorrentes de acidentes em serviço, mulher profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável para os servidores ativos ou aposentados, porém somente para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Portanto, eu fiz um traçamento desses esboços para mostrar, nós, servidores públicos, sempre estamos no centro, no foco dos ajustes estruturais do governo. E os ajustes sempre para rebaixar direitos, sempre para ceifar conquistas, sempre para ceifar condições de vida para
a categoria profissional de servidores públicos. Agora mesmo, a MP 664, para não fugir dessa regra, ela elimina a vitaliciedade desses direitos dos dependentes de servidores que venham a falecer, a pensão por morte. Claro que nós perfilamos com todo e qualquer ajuste no sentido de moralizar, de cortar os excessos, de impedir os desvios, mas também não podemos concordar e aqui deixamos o nosso protesto contra mais essa tentativa de extinguir direitos, especialmente direitos previdenciários, porque, senador Paim, até hoje, nós ainda brigamos para que cesse, de uma vez por todas, a imoralidade que foi a instituição da contribuição previdenciária dos inativos. E nós queremos aqui, mais uma vez, também manifestar o nosso apoio pelo que já vimos de expressões aqui no Senado, do presidente dessa casa, com relação à terceirização. Os trabalhadores brasileiros, com certeza, inclusive terceirizados, aqui não se trata de excluir terceirizados e não terceirizados. Todos nós somos vítimas do mesmo sistema, mas os terceirizados são mais vítimas ainda devido à precariedade com que são tratados. E é nesse sentido que nós estamos aqui manifestando confiança no Senado, mostrando confiança no Congresso brasileiro, para que nós possamos impedir mais uma página cruel de corte de direitos dos servidores públicos e dos demais trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Tudo bem.